Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor? Levante a mão, deixa eu ver. Será que nós sabemos lidar corretamente com as promessas que o Senhor nos dá? Na semana passada, a gente começou a celebração colocando algumas frases que eram gritos dessa geração. Mas hoje eu estou mais crente, então eu vou começar colocando versículos. Hoje eu vou mais de leve. Não precisam de abrir, nós vamos ler 5 versículos, 6 versículos, 7 versículos. E você pode me acompanhar na TV. O tema da mensagem dessa manhã é aprendendo a lidar com as promessas do Senhor. A gente precisa aprender a lidar com as promessas do Senhor? Vamos ver. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não fará? Ou tendo Deus falado, não cumprirá? Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é Salmos 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmo 145, 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, tenho certeza absoluta, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, quando faz uma promessa, Deus, quando faz uma promessa, Ele... Deixa eu começar tiaziando. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Mesmo que essa promessa seja difícil, mesmo que essa promessa seja impossível, ou mesmo que essa promessa custe caro para Ele. O sacrifício de Jesus foi uma promessa dada por Deus e custou caro para Deus. Mas se Ele prometeu, Ele cumpre. Mesmo sendo doloroso ao Pai ver o Filho ser moído na cruz, Ele prometeu, Ele cumpre. Creio que cada um de nós carrega dentro de si promessas maravilhosas, feitas e confirmadas pelo Senhor. Algumas, talvez, não estejam em execução, porque é assim, gente, não é fast food, não. Você passa no guichê, Deus promete, aí você chega no outro guichê, você já recebe a promessa. Não é assim, não. Às vezes Deus prometeu, mas a promessa ainda não se cumpriu. Às vezes, a promessa na sua vida está em execução. Lembra daquele negocinho no computador? 1%, 2%, 3%, 5%, 10%? Às vezes ele está, não sei o percentual da promessa que está na sua vida, mas ela está sendo executada,
carregando. Ou às vezes a promessa na sua vida já foi executada. A Fernanda, por exemplo, é promessa de Deus na minha vida. Vocês sabiam disso? Antes de eu conhecê-la, antes de eu saber que existia uma mulher maravilhosa dessa, Deus já falou: eu vou te dar uma esposa. E Deus cumpriu. Não sabia que era tão bom assim não, mas recebo, Senhor. Tem promessa que às vezes já está cumprida. Só que, conhecendo a Bíblia como nós conhecemos, nós sabemos que em muitas situações de promessas que Deus fez, as coisas se embananaram, eu posso usar essa expressão? De tal forma que aquele estado sem a promessa era melhor do que o estado com a promessa. E não porque a promessa era ruim, mas porque o receptor, aquele que recebeu a promessa, se embananou todo na hora de lidar com ela. E aquela promessa que era coisa maravilhosa da parte de Deus, virou na realidade uma maldição que destruiu ao homem. Nós temos histórias bíblicas assim? Mas pelos relatos bíblicos que conhecemos, vemos que a recepção, o cumprimento e a manutenção da promessa não são processos simples. Não porque Deus não é eficiente, mas porque a gente é cabeça dura e não sabe lidar com a promessa. E eu vou usar um desses exemplos hoje, muito pouco conhecido, para tentar extrair algumas lições sobre como nós devemos aprender a lidar com a promessa. Vamos em 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ficar em 1 Reis, capítulo 11. Pode abrir sua Bíblia. Do começo ao fim. Contexto primeiro. 1 Reis 11, verso 9. Diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Contexto: Salomão tinha enfiado o pé na jaca. Você conhece Salomão como o quê? O homem mais sábio que já existiu. Mas no final da vida dele, Salomão enfiou o pé na jaca. Vício em pornografia, vício em sexo. Salomão tinha quantas entre esposas e concubinas? Quase 1000 mulheres. O homem é violento. Salomão tinha... Você está achando normal que a vida de Salomão é fácil, não era boa? Salomão tinha 1000 sogras. E Salomão enfia o pé na jaca. Gente, a gente tem que entender o seguinte: com Davi, houve a conquista da parte de Israel. Davi trabalhou do ponto de vista da conquista, de estabelecimento do reino. Salomão trabalhou com fortalecimento. Com Salomão, Israel foi o reino mais poderoso da terra. Estava pronto Israel. Mas aí vem Salomão e me faz uma besteira dessa. E aí Deus chega até Salomão e manda a condenação.
Salomão, o reino que você fortaleceu, o seu filho vai perder. Você não vai perder porque eu amo Davi, mas o seu filho vai. E Deus estabelece aqui, da primeira vez, depois que Israel conquista a terra prometida, pela primeira vez Israel vai se separar, ela vai se dividir. Aquele reino composto por 12 tribos, que era um reino fortalecido, Deus estabelece a sua divisão que aconteceria com o neto de Davi, com o filho de Salomão. E Deus promete que vai tirar o reino da geração dele. Nesse contexto de mudança, Deus vai proporcionar a primeira divisão do reino de Israel após a libertação do Egito, e nunca mais Israel seria unificado de novo. Nesse quadro surge o nosso personagem principal de hoje, o então desconhecido Jeroboão. 1 Reis, capítulo 11, verso 26. Diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Essa é a promessa. Um profeta de Deus encontra ele no caminho, rasga a sua capa em 12 partes, pega 10 e fala assim: assim diz o Senhor, você se tornará rei de Israel. Promessa feita por quem? Quem disse? Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcó, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante a mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas na mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo. Ele está falando ao filho de Salomão, e ao filho de Salomão darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa, o quê? Estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que, no verso 40, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito,
e ali permaneceu até a morte de Salomão. Só até aí. Gente, Jeroboão recebeu uma promessa mais ou menos. Jeroboão recebeu uma promessa difícil de ser cumprida. Rapaz, gente, Davi fortaleceu Salomão. Davi conquistou, Salomão fortaleceu. O povo Israel tinha total obediência, respeito, fidelidade à geração de Davi. Tanto que eles esperavam que o Redentor, os judeus esperam que o Redentor venha da casa de... Era uma promessa dificílima de ser cumprida, porque como é que Deus vai pegar um desconhecido e vai tirar a descendência de Davi do trono e vai colocar outro para reinar sobre Israel? Mesmo assim, Deus promete. Quando Deus promete, e Jeroboão, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, Jeroboão se torna rei de Israel. Só que tem algumas características, 3 para ser mais claro, nessa relação de Jeroboão com a promessa, que eu acho que a gente pode aprender hoje. São 3. Primeiro, a aptidão para receber uma promessa. Grava aí. A aptidão para receber uma promessa. Segundo, a resistência para impedir que essa promessa seja cumprida. E terceiro, a consistência para preservar uma promessa. Vamos lá, gente, vocês estão comigo? Primeiro eu quero dizer para aqueles que não têm promessa. Qual que é a aptidão para que eu receba uma promessa? Vamos no nosso exemplo aqui, em Jeroboão. Nós já entendemos que não havia, na escolha de Deus, relação consanguínea. Jeroboão era parente de Davi? Não era. Não havia, na escolha de Deus, a necessidade de que eles fossem da mesma tribo. Davi era de qual tribo? De Judá. Enquanto Jeroboão era da tribo de Efraim. Então não se tem mais a necessidade consanguínea, não se tem mais a necessidade da tribo. Você sabe o que isso abre para Deus? Um leque de possibilidades gigantesco. Quem vai ser o próximo rei de Israel? Eu preciso tirar do trono Salomão e a raiz de Davi, e levantar um novo rei. Quando ele vai levantar um novo rei, ele não se prende a nenhuma necessidade hereditária. Gente, quem em Israel poderia ser rei? Quem em Israel poderia ser rei? Qualquer um. Qualquer um. Deus poderia escolher qualquer Zé Ruela para ser rei. Mas a pergunta que não quer calar, por que Deus escolheu Jeroboão? Porque ele era bonito. A Bíblia fala que ele era formoso. Por que Deus escolhe Jeroboão? O texto traz 3 características de Jeroboão. Ele era valente, capaz e trabalhador. Mas eu te pergunto, em Israel haveria outros homens que fossem, nós estamos falando da geração de Davi, de homens? Havia em Israel outros homens que fossem valentes, capazes e trabalhadores? Tinha mais gente? Então, por que Deus escolheu Jeroboão? O que tornou Jeroboão apto?
O que deu a ele aptidão para receber uma promessa tão maravilhosa vindo da parte de Deus? Está no texto. Quando a Bíblia vai apresentar Jeroboão, ela começa dizendo para ele, o nome dele, de quem ele é filho. Na apresentação, a primeira vez que Jeroboão é citado na Bíblia, é nesse versículo aí, ó. Diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua. O que ele fez? Haviam homens capazes, valentes e trabalhadores em Israel? Havia. Mas que havia se levantado contra Salomão, se indignado contra Salomão, nós só tínhamos que tinha tido coragem de ver Salomão naquela situação que ele estava e de dizer para ele que ele estava fazendo coisa errada. Ele se prontificou a contestar o rei. Enquanto todos os outros da corte, todos os outros servos, todas as pessoas que cercavam Salomão, estavam dizendo: você está indo bem, você está legal, está tudo beleza. Jeroboão, a Bíblia diz muito bem claro, levantou a mão contra o rei. E ele vai dizer a causa, gente, essa causa que tem de explicação, não está no gibi. A mais aceita, nesse caso aqui, era que Salomão estava tirando itens de Jerusalém e construindo uma fortaleza em Siquém. Esse é o mais aceito. Mas o contexto pelo qual era que era improvável que alguém se levantasse contra o rei. E Jeroboão se levantou. Jeroboão, que era próximo de Salomão, servo fiel, visualizando o caminho que Salomão estava tomando, começa a se indignar contra ele. Tinham outros homens capazes em Jerusalém, mas apenas Jeroboão levantou a mão contra Salomão. Irmãos, e por isso fez dele apto a receber tão grandiosa promessa da parte de Deus. Ele carregava em si uma indignação com o que estava acontecendo. Ele carregava em si uma indignação contra Salomão. E o texto que nós lemos em 1 Reis 11:9, olha o que Deus fala aí. Pelo que o Senhor o quê? Se indignou. E dentro do povo, Deus encontra alguém que também se indignou com Salomão. Isso faz de Jeroboão alguém apto a receber tão grande e poderosa promessa. E talvez você esteja aqui hoje pensando que não tem recebido promessa nenhuma da parte de Deus. Talvez você está aqui pensando: nossa, eu queria tanto receber uma promessa, não precisava ser nem tão grande igual essa que Jeroboão recebeu, mas pelo menos uma promessa pequena, mas eu não tenho nada. E justamente esse motivo que tornou Jeroboão apto para receber uma promessa, pode ser exatamente isso que está faltando para você receber a sua. Nós precisamos ter sempre forte e à frente de nós um intenso senso de indignação com o que estamos vivendo hoje. Vendo hoje, recebendo hoje. Se Deus não encontra inconformidade, indignação no seu coração com o que você tem hoje, com o que você vive hoje, como é que Deus vai te prometer algo novo? Você está tão conformado com o reinado de Salomão que Deus não tem nada de especial para te prometer. Você está tão satisfeito com o que vive no reino, com o que vive nesse século, com o que vive nesse tempo. Deus olha para você e fala assim: eu vou prometer coisa nova para quê? Você já está satisfeito com essa porcaria? Para que eu vou te dar a prometer algo novo? Se você já acha que está bom. Irmãos, nós precisamos nos indignar com esse tempo. A aptidão para receber a promessa é você estar inconformado com o seu status quo.
Deus vai te prometer algo novo, se você não se conformar com o que você tem hoje. Quem quer receber a promessa do Senhor? Aí chega o irmão e fala assim: nossa, essa geração está perdida. Nossa, eu queria tanto uma geração de filhos que servissem ao Senhor, que fossem santos. Mas aí você está vendo essa bagaceira que está no mundo aí? De relacionamento de gente com o mesmo sexo, de relacionamento poliamor, e está achando tudo normal, bonito. Nossa, o amor é lindo. Nossa, eles têm liberdade. E a igreja está sendo levada nessa direção de aceitar, de se conformar, de querer ter. Aí você olha para os seus filhos e pensa assim: nossa, mas eles vão ser uma geração vitoriosa separada. Irmão, Deus tem essa promessa para o seu filho, mas você precisa se conformar com este tempo. Eu queria receber uma promessa de Deus para que eu seja próspero. Mas aí seu nome está no SPC, no Serasa, está perigando até para a Interpol, FBI, está indo para todo lado, seu nome sujo, e você se rende a essa geração consumista, você se rende e se conforma por estar com o nome sujo, por estar devendo alguém, você quer receber promessa de prosperidade, se inconforme com o que os outros acham certo nesse tempo. Eu queria tanto uma promessa de felicidade. Quem quer, gente? Quero ser feliz. Indigne-se com a ingratidão. Eu queria tanto uma promessa de casamento restaurado. Queria tanto que Deus me prometesse que o meu casamento está restaurado, mas acha certo e bonito quando as pessoas se separem. Fique indignado com a cultura do divórcio. Irmãos, Deus vai liberar promessa se você se inconformar com esse tempo. Amém. Nós não podemos nos conformar com este século. Só experimenta a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus aquele que está inconformado com este século. A igreja não pode aceitar tudo bonito. A igreja não pode aceitar pecado como se fosse certo. A igreja não pode aceitar as coisas como se fossem normais. Nós precisamos carregar o cesto de inconformismo. Essa semana eu vi um documento da ONU pedindo para que os governos dos países interagissem nas igrejas, para que as igrejas aceitassem de forma normal a comunidade LGBT. Nós aceitamos as pessoas, os costumes não. A ONU precisa entender que a igreja do Senhor não é democrática, nós temos um Senhor. Amém. E na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos aceitar, irmãos, nós estamos caminhando para um tempo em que nós teremos que fechar as nossas portas. Nós estamos caminhando para um tempo em que o senso de perseguição vai ser tão grande que nós teremos que fechar as nossas portas. Mas nós precisamos de templo, nós precisamos desse salão. Nós somos a igreja do Senhor e ela continua tendo Senhor. E nós manteremos firmes ao nosso propósito, resistindo ao pecado, inconformados com esse tempo. Deus libera promessa para aquele que está inconformado com aquilo que está vivendo. Salomão está perto de você fazendo tranqueira, sujeira. Se inconforme, não aceite. E Deus vai liberar promessa para a sua vida. Esse daí não pertence a esse século. Esse daí não pertence a Salomão. Eu vou liberar uma promessa para a vida dele. Posso ouvir um amém? Amém. Romanos 12:2 está na tela. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você precisa se conformar com este tempo.
Jeroboão recebeu a promessa porque ele ficou inconformado com Salomão. Isso o tornou apto a receber a promessa. Você quer promessas para a sua geração? Esteja inconformado com este século. E Deus vai liberar promessas na sua vida. Aptidão para receber. Eu não me contento com meu status quo. Você que está vivendo aí no pecado, tendo a vida destruída por tantos anos, e está achando que não tem mais jeito, está achando que não pode sair disso, o Espírito Santo hoje está te convidando a inconformar com isso, para que Deus libere promessas sobre a sua vida. Seja apto a receber as promessas do Senhor. Segundo ponto, eu recebi a promessa, preciso estar preparado para a resistência, para impedir que ela aconteça. 1 Reis 11, 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam o quê? Estavam o quê? Sós é quem? Como se não fosse suficiente, a Bíblia ainda fala. Estavam sós os dois no campo. Quem não entendeu o que é sós, ele ainda complementa. Estavam sós os dois, o profeta e Jeroboão. No verso 39, por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Aí a promessa acaba. Aí vem o 40. No 40 diz assim, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Gente, hora que acabou a promessa. O que acontece? Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito. E ali permaneceu até a morte de Salomão. Irmão, estava só os dois. Aí Deus vem e usa o profeta para liberar uma promessa da parte de Deus. E em seguida, imediatamente após a liberação da promessa, eu não sei se foi o profeta que falou, saiu falando para todo mundo. Eu não sei se foi Jeroboão que chegou falando assim, ei, você rei, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, no momento em que a promessa foi falada, o inferno também ouviu. E quando o inferno ouviu, irmão, o rei de Israel estava endemoniado, meus amigos. Quando o inferno ouviu, aí veio a perseguição violenta. A vida de Jeroboão mudou da noite para o dia. Ele vivia no reino, era líder, tinha posição, tinha dinheiro, tinha status. De repente o rei quer matá-lo e ele precisa fugir para o Egito. A vida dele vira de cabeça para baixo. Uai, gente, mas qual foi a promessa que ele recebeu? Gente, qual foi a promessa? Aí o que acontece? Vem toda a resistência, toda a força do inferno para impedir que Jeroboão conquistasse aquela promessa. E é muito interessante ele fugir para o Egito. Porque o Egito era o estado antes de Israel receber era o lugar daqueles que não tinham promessa, era o Egito. E ele vai justamente para o Egito. É tipo assim, gente, já falando assim, essa promessa que te fizeram não vai acontecer, e a promessa que você já recebeu de Deus, que era a terra prometida, você também vai perder. E vapo, resistência para ele receber a promessa. Vira fugitivo no Egito. Eu fico imaginando Jeroboão no Egito, vivendo ali e pensando, gente, eu acabei de receber uma promessa da parte de Deus, olha onde eu estou. Eu fico imaginando a frustração, a decepção. Gente, ele sem a promessa, gente, sem a promessa, a vida dele estava boa, não estava? Rapaz, foi ele receber a promessa, a vida dele virou de cabeça para baixo. Aí ele lembra de antes da promessa, ele lá no Egito fala assim, nossa, mas para que Deus me deu essa promessa? Minha vida estava boa. E ele acaba vivendo fugitivo. Regressão,
ele volta para o tempo em que ele não tinha promessa nenhuma, onde Israel estava servindo no Egito. Meus irmãos, isso acontece com muita frequência, muita frequência. Recebemos as mais lindas promessas da parte de Deus e quase que instantaneamente somos levados a lugares e situações que querem nos convencer de que a maravilhosa promessa que o Senhor tem para mim jamais se realizará. Tem gente que recebe promessa e a vida dele piora. Ele vê a dificuldade aumentar, ele vê a perseguição aumentar, ele vê os problemas aumentarem. Nós olhamos à nossa volta e só vemos desesperança e dor. Quando Deus me prometeu a Fernanda, antes de eu conhecê-la, porque eu era muito namorador, garanhão assim, mas aí... muito bonito, chamava muita atenção. Aí, gente, quando Deus me prometeu, me causou um status de indignação com o que eu estava vivendo, e eu falei, a partir de agora eu paro. Vou namorar ninguém, não vou olhar para ninguém. Gente, foi 1 ano. Meu Deus do céu. 1 ano sem se interessar por ninguém, sem olhar para ninguém. 1 ano sem ninguém olhar para mim. 1 ano sem ninguém se interessar por mim, sem receber cartinha, sem receber mensagem, sem receber nada. Aí eu falei, de certo, Deus quer que eu fique beato, vou virar padre. Silêncio absoluto da parte de Deus. Às vezes Deus nos entrega promessas e a gente é levado imediatamente a situações que nos convencem de que a promessa não vai se cumprir. Entenda uma coisa, irmão, existe uma resistência do inferno para te convencer que aquilo que Deus tem para você jamais se realizará. Todas as coisas querem te convencer de que as promessas de Deus na sua vida, elas jamais se realizarão. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Mas nós precisamos nos lembrar de quem fez a promessa. Nós precisamos nos lembrar de quem fez a promessa. Mesmo no Egito, mesmo debaixo de perseguição, nós precisamos olhar para além do Egito. Nós precisamos olhar para além das dificuldades que estão nos impedindo, olhar além da resistência e crer que aquele que fez a promessa, ele é fiel e ele vai cumprir a promessa, independente da resistência que você esteja sofrendo. Creia em quem fez a promessa. Olhe além da situação, olhe além da perseguição, olhe além do Egito. Ele não é filho do homem para mentir. Aquele que fez a promessa, ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. Creia. Tem gente que enfrenta a resistência e começa a enfraquecer. Senhor, não vai chegar, eu não vou viver isso. Essa promessa do Senhor não é para mim. O diabo vai judiando e convencendo, irmão. Nós precisamos nos lembrar de quem fez a promessa. Vamos ficar de pé e ler essa passagem juntos. Quero que você guarde isso e leve para sua casa. Hebreus 10, verso 23. 1, 2, 3 e... Não, peraí. Guardemos como? Firme. Guardemos como? Firme. O quê? De que forma? Por quê, meus irmãos? Quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Guardem a convicção, guardem a esperança. Por mais que as situações queiram te convencer de que não vai chegar, saiba que quem fez a promessa é fiel. Guarde firme, sem vacilar. Podem se assentar. Você já quer que eu termine?
Mas eu gostei, eu estou indo para o final, pode continuar, Fabrício. Você cansou, irmão? Muito bem, Fabrício, obrigado, pode continuar. Terceiro e último, vocês guardaram o versículo Hebreus 10, 23? Por mais que a situação possa me convencer do contrário, eu estou no Egito, não sou servo, não sou rei nem nada. Quem fez a promessa é Deus. E Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Por fim, eu já recebi a promessa. Eu preciso ter consistência para preservar. 1 Reis 12, 25. 1 Reis, capítulo 12, verso 25. Jeroboão edificou Siquém, aqui já é ele como rei, gente, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Pode ter ódio no coração, pastor Daniel? Se o homem já tiver morrido. Não, também. Meus irmãos, a promessa era linda. Meus irmãos, a promessa era linda. Era, com certeza. Você sabe o que ele pensou? Porque Judá ficou com o neto de Salomão, com Roboão. E em Judá, onde estava Jerusalém, o que tinha em Jerusalém? O templo. E o que os judeus fazem uma vez por ano? Na Páscoa, eles vão a templo. Jeroboão pensou assim: eles vão lá todo ano, não vai demorar muito para eles começarem a se submeter a Roboão, que é rei de Judá. E logo vão me matar. Vamos resolver esse negócio? Vou fazer 2 bezerros de ouro, um em cada extremidade, para que o povo não precise mais ir a Jerusalém. Eles vão adorar o bezerro, sem precisar entrar em Jerusalém. Gente, bezerro de ouro. Jeroboão conhecia a história. Vamos relembrar a promessa? 1 Reis 11, 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável. E te edificarei uma casa estável. Essa é uma dificuldade muito comum entre aqueles que recebem uma promessa. A dificuldade de interagir com ela. O que deixa uma promessa instável não é a promessa em si. O que é que deixa uma promessa instável? A nossa interação com ela. Deus prometeu para Jeroboão que a promessa dele seria o quê? Estável. Mas Jeroboão tornou a promessa instável, porque ele não soube lidar com ela. A promessa de Jeroboão foi dada para ser estável, mas a forma como ele a conduziu a instabilizou. Eu tinha colocado 4 motivos, só que como ficou muito grande, eu vou falar em outro momento. Eu vou falar do principal motivo para Jeroboão ter feito isso, usando o exemplo dele. Um dos principais motivos que nos fazem interagir de maneira errada com a promessa é a ingratidão. Quantas tribos Jeroboão recebeu? 10. Quantas tribos Jeroboão recebeu? 10. Mas qual que ele verdadeiramente queria? A que não era dele.
O foco dele não estava em administrar o reino do norte com as 10 tribos, que era muito maior, mais amplo, mais gente. A cabeça, o foco estava totalmente lá em Judá, lá em Jerusalém, e ele começa a tomar decisão baseado numa promessa que ele não tinha. Estamos tão focados naquilo que Deus ainda não nos deu, que acabamos ignorando aquilo que o Senhor já nos deu. Irmãos, tem gente vivendo o cumprimento da promessa, e ele está mais insatisfeito por aquilo que ele não recebeu, do que grato por aquilo que ele recebeu. A ingratidão é o principal motivo para que a gente se embanane com as promessas do Senhor. Vamos pensar num pai que recebeu a promessa do Senhor para que os seus filhos fossem consagrados a Ele. Tem 5 filhos. Aí 3 filhos se convertem ao Senhor. São vasos de honra na casa do Senhor. 2 filhos ainda não. A forma como esse pai de família vai interagir com essa promessa vai dizer muito com o restante do cumprimento dela. Porque se o coração do pai estiver mais amargurado, mais insatisfeito, mais triste pelos 2 que ainda não receberam a Jesus, do que alegre, satisfeito, grato pelos 3 que já receberam, a ingratidão pode ser a chave que vai trancar o restante da promessa. É preciso que esteja satisfeito com aquilo que o Senhor está fazendo naquele momento. Amém. Irmãos, talvez no cumprimento da sua promessa, Deus fez 1%. Cadê o Herbert? Como é que é a expressão que você usou lá do? Carregando. Talvez Deus fez 1%, falta 99%. Irmão, glorifique ao Senhor pelo 1%, dê graças a Deus, seja grato ao Senhor, porque Ele começou a obra na sua vida e Ele vai terminar. Glorifique ao Senhor pelos 1%, ao invés de ficar reclamando pelos 99%. Para de ficar olhando aquilo que você não tem. Glorifique ao Senhor por aquilo que você tem. Nós não podemos menosprezar as portas que o senso de gratidão pode abrir. A sua gratidão, irmão, é uma forma de adoração. Irmão, a sua gratidão é uma forma de adoração. Irmão, a sua gratidão é uma forma de adoração. A sua promessa ainda está sendo cumprida. Para de reclamar porque ela não foi toda. Vamos adorar ao Senhor com aquilo que Ele já cumpriu. Salmos capítulo 100. Entrai pelas suas portas com... Irmão, entrai pelas suas portas com ações de graça. Pastor, eu tenho um filho que eu queria tanto que ele fosse servir a Jesus. Mas pastor, a única coisa que ele faz na minha relação com Deus é me pedir bênção. A única relação com Deus que o meu filho tem é quando eu falo, Deus te abençoe. Glorifique ao Senhor por esse 1%. Seja grato ao Senhor por esse 1%. Entrai por suas portas com ações de graças por esse 1%. E o Senhor vai abrir portas, tendo a chave de gratidão para cumprir o restante da promessa. Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Se você recebeu sua promessa, quero te incentivar hoje a se alegrar com aquilo que Deus tem cumprido na sua vida. A Fernanda é cheia de defeito. Estou achando que Deus está num processo para aperfeiçoá-la. Meus irmãos, mas eu sou muito grato ao Senhor pelo cumprimento da promessa dEle na minha vida. Deus cumpriu 120% da promessa que Ele me fez. Mas no começo foi difícil, viu?
Não era 1%, não era menos 5%. Mas Deus cumpriu a promessa dele. Seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Entre por suas portas com ações de graça. Deixe Deus saber que você está pronto para receber o que Ele mais ainda, o que mais Ele ainda tem para você. Deixe Deus saber que você está pronto para receber o que mais Ele ainda tem para você. Posso ouvir um glória a Deus? Meus irmãos, entrai por suas portas com ações de graça. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Não vamos ficar igual Jeroboão, olhando aquilo que ele não tinha. Vamos nos alegrar com aquilo que nós temos. Porque como nós cantamos aqui, o Senhor é... Bem, meus irmãos, e com relação a Fernanda, a promessa do Senhor na minha vida, ela já foi cumprida. 100%. O que Deus me prometeu. Não precisa melhorar mais nada não, viu, bem? Senão estraga. Não, bem, estraga. Não vá arriscando, não. Eu sou muito grato à promessa do Senhor na minha vida. Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.